Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para mais um Evangelho, preces e irradiações do Centro Espírita Cearense. Vamos nos irmanando com muito otimismo e esperança, ouvir as palavras, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Do livro Lorival Lopes, Caminho Seguro, Bênçãos dos Céus. A paz esteja com você. Vem do alto, dos céus, constantemente. Bênçãos para lhe fortalecer e preencher. As bênçãos de Deus são de vibrações, ressonâncias, toques, energias. Ajustam-se em você nos pontos mais críticos e nas necessidades mais acentuadas, para garantir-lhe alegria permanente. Deus é poderoso e ainda que as circunstâncias sejam fortemente adversas, recorde-se de que, se para Deus nada é impossível, também para você não será, se Ele com você estiver. Com as bênçãos de Deus, você vence todas as dificuldades. O que você obtém quando quer é o que precisa para o engrandecimento interior, como a paz, a alegria, os ânimos, a boa vontade, o desejo de progredir. Quando você quer inspiração, esta aparece. Quando você quer esperanças, vem-lhe as forças. Quando quer fazer o bem, surge-lhes as oportunidades. Tudo de bom que pulsa em você, pulsa em Deus. Toda vez que você tem um bom pensamento, um bem se concretiza dentro de você. Boa noite. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos para a leitura do nosso Evangelho de hoje, que será no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O tema de hoje será caridade para com os criminosos, que está nas instruções dos Espíritos, e hoje refletiremos sobre o item 15. Um homem que está em perigo de morte, para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso nesses rápidos instantes, porque lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre a sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em socorro, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o.
Esse texto é de Lamennais, Paris, 1862. Nesse momento, queridos irmãos, vamos então buscar refletir a respeito de alguns pontos da leitura desse Evangelho, que vem nos questionar, Na verdade, é uma pergunta que Lamennais responde. Segundo ele, conforme o seu entendimento, o seu grau de adiantamento moral. A pergunta é se devemos expor a nossa vida para salvar alguém que seja considerado um criminoso ou um malfeitor. E observando os ensinamentos que já recebemos, os esclarecimentos a respeito da doutrina espírita, nós já compreendemos que a caridade para com todos é uma das máximas mais recomendadas. Considerando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o amor ao próximo, independente de quem seja esse próximo, também é uma das mais recomendadas. Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, sim, nós devemos salvá-lo, se assim pudermos, pois livrar um malfeitor ou um criminoso da morte, além de constituir um ato de caridade, representa para ele uma nova oportunidade de reerguimento moral, de transformação da sua vida, de mudança de atitude. Uma pessoa que seja verdadeiramente caridosa, ela não perde a oportunidade de dar a sua própria vida por alguém, mesmo que essa pessoa não tenha uma boa conduta, pois todos nós merecemos uma nova oportunidade e somos filhos de Deus. Só a Deus cabe o conhecimento de toda a história daquele espírito, de tudo que ocorreu no passado. Então, nós devemos acreditar e podemos acreditar que a partir de um ato de bondade direcionado àquele espírito, aquilo pode tocá-lo de alguma maneira e fazer com que ele reformule os seus passos, mudando o rumo da sua vida. E assim teremos contribuído de maneira positiva para a transformação moral de algum irmão nosso, pois ele pode, naquele momento, tornar-se mais receptivo a orientações, ter disposição para ouvir um pouco mais e mudar suas atitudes com base no Evangelho. Sem a caridade, meus irmãos, as almas mais nobres, das almas mais nobres, esse malfeitor demoraria muito mais para renovar-se. E devemos compreender que o socorro a um irmão deve ser o socorro a um irmão, independente se ele é um amigo ou um inimigo nosso ou da sociedade. Diante dessa situação, ele pode vir a se arrepender. E é possível também que nesse instante ele veja surgir diante de seus olhos todos os atos cometidos no passado. Pode enxergar a nova chance que se apresenta de redimir-se, vivendo mais algum tempo, buscando a sua renovação íntima. Então, o que fica de reflexão para esse momento é de como o Evangelho nos recomenda que seja a nossa conduta em relação a essas pessoas, enfatizando um pouco sobre as nossas atitudes em relação a esse irmão nosso e concluindo que ela deve ser sempre baseada na benevolência, sempre uma atitude de amor, de consolação, de encorajamento. E se tivermos a oportunidade de fazer algo por ele diante da morte, de salvá-lo, não devemos desperdiçar essa oportunidade. Ele é tanto nosso irmão quanto das demais criaturas.
e observemos que nós também, considerando a lei da reencarnação, já podemos ter passado por uma situação semelhante ou a mesma situação, e algum irmão nosso, repleto de amor profundo, nos estendeu a mão e nos salvou a vida, a fim de que a nossa reencarnação não fosse perdida. Que assim seja. Muita paz a todos, que o amor de Jesus nos envolva sempre. Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça, nós te glorificamos, nós te bendizemos e somos gratos a ti, meu Pai, por tudo que fizestes e faz pelos teus filhos. Fluidifica, Pai, todas as águas encontradas pelo caminho, seja as águas dos rios, dos mares, dos açudes, das lagoas ou das cachoeiras. Fluidifica todos, meu Pai, para que com essas águas fluidificadas, os teus filhos, nossos irmãos, passe a ter mais saúde física e espiritual. Nós sabemos que essa água, esse líquido abençoado por ti, ele é vida.